Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a força magnética. Qual que é a formulinha dela? Já vamos começar logo de cara, né? Diz que F é igual a QVB vezes seno de θ. Tem musiquinha? Musiquinha não. Tem frasezinha para decorar ela? Tem. Tem a frase da quero ver baiana sem teta. E tem umas outras também que você encontra aí na internet, tá? Ela é bem famosinha essa frase. F de força magnética, como é uma força, a gente continua medindo em newtons, né, como era força-peso, força normal, força de atrito, e agora força elétrica também, e agora conhecendo mais uma, a força magnética. Q é a carga que você tem da partícula, que a gente sempre mede carga elétrica em coulombs. V é a velocidade na qual essa partícula estará, oficial unidade metros por segundo. P é o campo magnético, medido em Tesla, e seno de θ é uma correção que a gente utiliza, e o θ é a relação entre os ângulos do vetor velocidade com o vetor campo magnético. Então, aqui tem um desenho, né, dizendo o vetor campo magnético, que mostra a direção, né, de um polo norte com um polo sul, e aqui é a velocidade na qual uma partícula está se deslocando, formando um ângulo θ entre os dois vetores, que é o que a gente corrige para colocar na formulinha. E quando que vai surgir força magnética? Eu tenho que ter algumas condições. A primeira delas, você precisa ter uma partícula carregada. Se não tiver a partícula carregada, não tem como surgir força magnética sobre ela. Ela tem que estar submersa no campo magnético, isso é condição também essencial, que a formulinha prevê ela, né? Pode ver, se não tiver carga, é zero. Então, zero vezes qualquer coisa, não tem força. Se não tiver uma região com campo magnético, é zero. Zero vezes qualquer coisa, não tem força magnética. E um item importante é a velocidade. Ela precisa ter velocidade também. Porque se eu também não tiver velocidade, coloco um zero aqui, se você também não vai ter força magnética. Então não adianta colocar uma carga em repouso e esperar que surja força magnética sobre ela e ela saia andando por aí, que ela não vai sair. Ela vai continuar parada. Ela precisa já estar em movimento inicialmente para que nesse movimento surja, né, a força magnética em cima dela. E é isso. Tem mais regras, tem mais coisas que a gente precisa discutir. Vamos lá, então, para os próximos acontecimentos. Bom, existe mais uma situação em que a carga, a partícula, ela pode ter carga, ela pode estar no campo submersa no campo magnético, ela pode ter velocidade e ainda assim, mesmo tendo esses três componentes, ela ainda pode não ter força magnética. Isso vai acontecer em duas situações específicas. A primeira delas é quando o ângulo vetor-velocidade com o ângulo campo magnético formar 0 graus. Então, quando θ valer 0 graus, não tem força magnética. É igual a zero. Por quê? Seno de θ igual a zero, ou seja, seno de 0 graus, é zero. E aí volta para a formulinha. Zero vezes qualquer coisa, pode ter carga, pode ter velocidade, pode ter campo, mas como a relação entre os ângulos deu zero no seno, simplesmente zera tudo, não tem força magnética. E o segundo caso ocorre quando o vetor velocidade e o vetor campo magnético também formar aqui um ângulo de 180 graus, cada um está para um lado, porque seno de 180 graus também é zero, e aí zero vezes qualquer coisa também não tem força magnética. Então são os dois casos específicos e únicos em que ele vai ter as três componentes, mas por conta do ângulo a gente não consegue ter força magnética também. Então, são as exceções. E quando não for desses ângulos, de 0 a 180 para qualquer outro, e atender aquela demanda, né, de ter carga, ter velocidade e estar no campo magnético, simplesmente vai surgir a força magnética na partícula.
E como que surge a força magnética? A gente vai conhecer agora a regra da mão esquerda. Regra da mão esquerda vai ser a arminha do FBI. Então, olha como é a arminha. Eu tenho que formar um ângulo de 90 graus com cada uma dos meus dedos. Tipo, não é assim a arminha, tá? É simplesmente aqui, ó, 90 graus. E tudo 90 graus um com o outro. Então, quando eu tiver força magnética, a força magnética ela tem que ser 90 graus com o vetor velocidade e também tem que ser 90 graus com o vetor campo magnético daquela região. Então, para atender essa demanda, simplesmente tem que ser a configuração da regra da mão esquerda para eu conseguir que um esteja a 90 graus com esse e também esteja a 90 graus com esse daqui, certo? Então essa é a configuração que eu preciso ter. E por que a arminha do FBI? Porque é assim que você vai decorar cada um dos dedos para saber a codificação física deles. F, B, I, nessa ordem que aparecem os dedos. F é de força, que é a representação da força magnética. O indicador ele vai ser o campo magnético, então o F, o B, certo? E o I, que é o terceiro dedo, ele faz para a gente a movimentação da corrente elétrica ou velocidade das partículas. Como quem se desloca é sempre os elétrons, então, nesse caso, tudo bem, a gente pode ter às vezes algumas partículas positivas se deslocando, né? Então a gente também faz referência à velocidade das partículas ou simplesmente corrente elétrica, que é o que é elétron realmente que vai se deslocar na grande maioria dos nossos exemplos. Então, FBI para a gente conseguir fazer a configuração. Aqui mostra a pessoa com a mão esquerda fazendo aqui o FBI. Então, o campo magnético, que é o indicador, está alinhado com o campo magnético da região. Aqui seria o movimento da corrente elétrica, que seria um fio, onde passaria, né, os elétrons. E a força magnética simplesmente apontando para cima como resultado. Significa que, se você colocar um fio conduzindo corrente elétrica exatamente entre dois ímãs, com esse campo magnético, o fio vai saltar para cima, sozinho. Tá? Ele pula, porque a força magnética pede que ele vá para cima. E ele vai. E aí, regra da mão esquerda. Não confunda com a regra da mão direita, que é válida para outra coisa, né, que a gente usava para ver criação de campo magnético, onde o polegar era corrente elétrica e essa é uma das linhas de campo magnético. Agora, regra da mão esquerda, eu tenho o FBI, que é a relação de força magnética, campo magnético e corrente elétrica ou velocidade de partículas. Então, regra da mão esquerda agora para a gente começar a aplicar. Mais algumas regrinhas. Se a carga que estiver viajando por aí for do tipo positiva, você vai lembrar de fazer o joinha com a mão positiva e aplica a regra da mão esquerda exatamente com a configuração como eu ensinei para vocês. Então, olha só, aqui tem em vermelho o campo magnético. Eu não sei se eu estou na mesma ordem do vídeo, eu não consigo acompanhar isso, tá? Mas o indicador tem que estar apontando como está apontando o vetor vermelho. O azul, que é a velocidade, direciona ele de acordo com o desenho, certo? Um para cá e o outro para o outro lado. Como disse, eu não tenho ideia se estou igual para o desenho ou não. E a força, que está em verde, está apontando para cima. Claro que essas configurações 3D, elas não são nem um pouco simples de desenhar nos exercícios. Então a gente vai deixar de desenhar assim e vai passar a representar no plano, onde o terceiro vetor a gente usa ou bolinha se estiver saindo, ou xizinho se estiver entrando, que a gente está vendo a bundinha do vetor. Então, configuração. Vetor agora azul, campo magnético, indicador aponta para cima. Vetor velocidade está apontando aí para o lado, vermelho. E, de acordo com a configuração, como a carga é positiva, então eu estou vendo a força sair do papel. Então, campo magnético, velocidade, força vai estar saindo do papel, representação bolinha.
Então é assim que a gente vai desenhar para ficar mais fácil de visualizar a situação. E se a carga for negativa? Se a carga for negativa, você tem que lembrar de fazer a mãozinha para baixo. E aí, o que vai acontecer? Você vai aplicar a regra da mão esquerda? Vai. Só que você só vai inverter a mão? Não, porque a regra da mão esquerda não está atrelada a isso. Você continua fazendo associações com cargas positivas se você só girar a sua mão desse jeito. Simplesmente, carga negativa pede para que esse polegar seja virado para baixo. Você mantenha os dois dedos do jeito que eles são e o polegar vire para baixo. E a regra da mão esquerda fica exatamente desse jeito, porque o negativo troca um dos lados do vetor. Bom, o mais comum é a gente trocar a força, se eu tiver que achar a força, né? Então, na prática eu configuro normal, a regra da mão esquerda, e aí a carga é negativa. Ah, mas a força está apontando para cima. Como a carga é negativa, você lembra de inverter o dedo, e aí você fala, pô, a força aponta para baixo, porque a carga é negativa, tem que trocar o polegar. Ah, você vai ter que achar outra configuração. Posiciona lá a sua regra da mão esquerda, né? Tipo, sei lá, a força já está indo para cima, o campo está indo aqui para o lado e você veria a velocidade entrar na folha. Mas a carga é negativa, então tem que lembrar de trocar o dedo que você está achando. Logo, o indicador, se eu estava dizendo que ele estava entrando na folha, isso é para a carga positiva, como a carga é negativa, esse dedo troca de lado, então agora eu vejo a carga saindo da folha. É sempre isso que você vai fazer na prática. Você vai trocar, quando a carga for negativa, você aplica a regra da mão esquerda e troca o lado do dedo que você está achando. Ou a força aponta para baixo, ou o campo magnético vai apontar ali para o outro lado, ou a velocidade aponta para esse lado aqui agora, sem inverter a mão, porque se você inverter a mão não está mudando nada, certo? Se isso aqui é configuração de carga positiva ainda, é realmente trocar o lado, o negativo, e é trocar o lado de um só, tá? Não é trocar o lado de todo mundo, é sempre do que você tiver tendo que achar. Então, não esqueçam da regra, carga positiva, normal, carga negativa, inverte, né, um dos dedos. Bom, visto isso, a gente agora vai conhecer o que é o campo, a carga num campo magnético uniforme. Primeiro, relembrando algumas coisinhas. Se o ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético for igual a zero, a gente já viu que não tinha força magnética. Se não tem força magnética, a partícula ela descreve um movimento retilíneo e uniforme, uma vez que se não tem força, não vai ter aceleração. Então, descreve mu, movimento uniforme. Não está tendo contribuições magnéticas para acelerar essa partícula, porque o ângulo é zero. Se o ângulo for 90 graus, sim, vai ter força magnética. Então essa força eu sei que é diferente de zero. E é a máxima que eu posso ter. O ângulo de 90 graus é o mais intenso da força magnética que eu vou ter na relação entre o campo magnético e o vetor velocidade formando 90 graus. E quando isso acontecer, a partícula terá um movimento circular, só que uniforme. Por quê? Como a força estará a 90 graus do vetor velocidade, que são esses dois dedos aqui, na regra da mão esquerda, simplesmente a força não consegue acelerar a partícula. Ela não consegue acelerar ou frear, porque para fazer isso o vetor tem que ter alguma componente nesse próprio eixo, o que não é o caso, eles estão independentes, estão formando 90 graus. Então ele consegue mudar a direção da partícula, mas não consegue adicionar ou tirar a velocidade dela, por conta da força magnética. E aí por isso que eu explico aqui que ele vai começar a atuar num movimento circular uniforme. Circular porque ele está mudando a direção da partícula e uniforme porque não está mexendo na velocidade dela. Então ela fica sempre a mesma velocidade orbitando um eixo central que eu tenho aqui. Por que isso acontece?
Bom, vamos aplicar a regra da mão esquerda para vocês entenderem o que está acontecendo. Aqui eu tenho uma região com campo magnético que está entrando na folha, que eu estou vendo o xizinho, que está em verde. Então, configura a regra da mão esquerda, vetor entrando na folha. O vetor velocidade da partícula está exatamente aqui no ponto mais baixo. Então, eu estou vendo simplesmente o vetor entrando na folha. Vou apontar aqui para vocês, como se estivesse aqui, vetor entrando na folha e a velocidade apontando, certo, para o lado. Simplesmente pela regra da mão esquerda, como essa carga é positiva, né, que eu estou vendo aqui no desenho, então eu não inverto nada e eu estou vendo que a força aponta para cima. Então, vai para cima. Como ela vai para cima, essa partícula vai escrever exatamente aqui como está mostrando o desenho, nessa direção. Por quê? Ela não é um elevador. Ela já estava vindo com a velocidade para cá. Então, vai começar a somar essas velocidades. Não é que ela vem aqui, de repente para e começa a subir como um elevadorzinho. Ela compõe as duas velocidades. Então, estava vindo, começou a sentir uma força para cima, e aí começa a descrever o movimento desse jeito, certo? Faria exatamente assim. Porém, conforme ela vai trocando de posição, aqui, nesse novo ponto, a força magnética passa a atuar de maneira diferente de como atuava quando ela estava aqui embaixo. Simplesmente, quando você faz a regra na mão esquerda de novo, naquela posição, o que eu tenho agora? Eu continuo tendo o campo entrando na região, só que agora eu vou ter velocidade indo para cima, porque a partícula começou a querer subir, e a força agora não aponta mais para cima, ela está apontando para o lado, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Então, a partícula que estava fazendo isso, agora tem uma força que obriga ela a vir para cá, e novamente não é um elevador, então não para o que ela estava fazendo e começa a fazer isso, simplesmente ela estava vindo para cá, começa a puxar, ela faz uma curva e vem parar nessa posição aqui em cima. Aplica a regra da mão esquerda aqui em cima agora, onde a velocidade, né, tende a ir para cá. Então, o que você vai ver? O campo continua entrando, a velocidade agora está indo lá para aquele outro lado, e eu vejo a força magnética apontar para baixo. Então, agora tem alguma coisa puxando a partícula para baixo, até ela parar nesse ponto, e de novo muda a configuração de força e ela se mantém presa nessa estrutura circular, onde a força magnética está sempre alterando essa posição dela, e é o que mantém ela fazendo esse círculo, e a velocidade é constantemente alterada apenas a sua direção, mas não mexe no valor numérico, por isso o movimento circular uniforme. E aí, logo, a força magnética ela está fazendo o papel da força centrípeta, que é a força sempre dos movimentos circulares, né? Lá na gravidade, na parte de dinâmica, né? Principalmente com corpos com análise gravitacional. Então, do mesmo jeito que, sei lá, o planeta Terra orbita o Sol, que é uma força de origem centrípeta, aqui uma partícula carregada num campo magnético também está orbitando um ponto central, e eu posso simplesmente comparar as duas forças, porque uma está sendo a outra. Então, a força magnética está atuando como uma força centrípeta para a partícula ficar sempre descrevendo esse movimento circular. Força centrípeta, pela formulinha, a gente tem que é massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E a força magnética é o que a gente acabou de ver na aula de hoje, que é QVB seno de θ. Como o ângulo formado entre os dois vetores, campo e velocidade, é 90 graus, seno de 90 é 1. Então, por isso que eu eliminei já o seno de θ, que vai ser vezes 1, sempre nessa configuração, para que ele fique circular. Tem que ser 90 graus, né? E então já está eliminado que vai dar sempre 1 aqui na formulinha. E aí eu igualo as duas equações. Eu posso cortar uma velocidade que está ao quadrado com velocidade dessa outra fórmula e isolo a variável r, então eu passo para cá multiplicando, e todo mundo que está aqui vem para esse outro lado dividindo, fica mv,
dividido por Q vezes B, exatamente como está aqui. E a variável R é isolada porque essa fórmula descreve exatamente o raio que essa partícula vai ter. Então, esse R é de raio, né, da circunferência que ela ficou ali descrevendo nesse movimento circular. E o raio sempre medido em metros. Então, você vai encontrar, claro que essa partícula descreve uma coisa muito pequenininha, né, da ordem de milímetros, às vezes, mas você, pela fórmula, vai achar em metros, porque a massa estará sempre em quilograma, que é a unidade oficial do SI, velocidade sempre em metro por segundo, campo magnético sempre medido em Tesla e carga sempre medida em Coulomb. Então, essa formulinha te diz qual é o raio de órbita da partícula. Essa formulinha também é conhecida como a formulinha do Habib's, para você lembrar na hora do vestibular. Porque você vai ficar fazendo essa dedução? Não, dá muito trabalho. É mais fácil você decorar ela. Mas para você não esquecer, às vezes confundir que o B está em cima ou M embaixo, né, não lembrar a ordem das partículas, então lembra da frase do Habib's. Por que Habib's? R, embora se escreva com H, né, você vai chamar de R de Habib's. E aí vai lembrar de me ver um kibe, certo? Que é exatamente essa ordem das variáveis, MV, QB. Então, Habib's me vê um kibe. E aí você não confunde quais são a posição, né, das variáveis dentro da formulinha. E é isso, pessoal. A parte teórica, então, sobre forças magnéticas. Vejam direitinho as regras de quando ela existe, analisa a fórmula corretamente e, principalmente, pratica essa regra da mão esquerda. Cargas positivas, cargas negativas, né? E trabalha bem essa mão porque você vai usar muito para fazer os exercícios daqui para frente. Vai precisar sempre aplicar regrinha da mão esquerda e claro que também vai aparecer a mão direita que a gente vai misturar as duas daqui em diante. Então é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.